Caros amigos, as planilhas são excelentes locais para termos uma ampla visão das informações. Por exemplo, numa planilha, de forma bem simples, podemos administrar um estoque de produtos. Estudaremos o que é célula, coluna, linha. Vamos manipular os títulos das linhas e colunas. Vamos organizar um conjunto de planilhas, inserindo, excluindo, navegando e renomeando. Com esse exemplo aqui de relação de compra para verdureira, eu quero mostrar para vocês o conceito de coluna, linha e célula. Percebam que as características da compra na tabela estão organizadas em colunas. Isso facilita a minha organização. E cada produto que a gente chama de registro, ele está organizado aqui por linhas. Isso numa planilha do Excel. No plano 2, eu quero mostrar para vocês que o programa está adaptado já para esse tipo de informação, né? Com colunas, com linhas. Tá? Uma curiosidade aqui é que o encontro de uma coluna com uma linha, como vocês podem perceber aqui em limão, ele define uma célula, um local. No ambiente do Excel, na planilha, nessa região aqui onde nós trabalhamos, nós temos essas letras do alfabeto em cima de cada coluna e os números naturais aqui na frente de cada linha. A gente chama de título de coluna e os títulos das linhas. São os nomes. Para entendermos por que isso, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu vou digitar igual, eu quero algo igual. Igual ao quê? A coluna E, a linha 8, desculpa. Então, eu quero algo que está na coluna E e na linha 8. Enter, o que está? Está esse valor. Então, a função do título é me ajudar nos endereços da célula. Para alterar uma característica de uma linha ou de uma coluna, é bem simples. Vamos pela coluna. Eu seleciono a coluna, como eu fiz aqui, e nesse local aqui no limite, eu movimento o mouse. Na legenda que aparece acima, eu me baseio no valor e chego a uma determinada largura. Eu posso fazer isso para padronizar um conjunto de colunas todas iguais. Então, eu estou indo aqui, lá no 17, 18, pronto, todas ficaram com 18. Uma outra maneira é botão direito, num conjunto ou numa individual, clico em largura da coluna, vai abrir essa caixa de diálogo onde eu posso digitar um valor exato. Tá? Então agora eu vou fazer num conjunto todo, botão direito, largura, 20, Enter, padronizou. Todos esses procedimentos podem ser aplicados aqui na linha, para a altura. Então arrasto vou arrastar um conjunto, botão direito, altura da linha, nessa caixa de diálogo vou definir um padrão. Uma outra propriedade das colunas e das linhas é o ocultar. Então, eu vou mostrar aqui duas maneiras de fazer esse processo. Então, aqui, bem no limite, digamos que eu não queira aqui o código do produto. Então, bem no limite da coluna de produto, eu vou arrastar até ela ficar com largura 0. O produto maçã eu também vou ocultar aqui. Então, eu vou pegar a linha 8 e vou até a altura ficar 0. Percebam que ela ocultou a coluna e a linha. Para reexibir, eu vou selecionar as duas colunas onde está a coluna oculta. Vou dar um botão direito e escolher a opção reexibir. O mesmo procedimento aqui entre 7 e 9. Botão direito e reexibir a linha. Uma outra maneira de executar esse procedimento bastante simples é assim, botão direito, ocultar, botão direito, ocultar. Bem no local que eu desejo ocultar, eu dou o botão direito. Para reexibir, observem aqui que quando eu mexo o mouse ali, ele afasta. A linha, a cruzinha fica afastada. Eu dou um duplo clique. Na linha, a mesma coisa. É um detalhe muito mínimo que você tem que prestar muita atenção, senão você não percebe. Um arquivo novo no Excel ou pasta de trabalho tem por padrão 3 planilhas. Quando eu preencho todas elas e preciso de mais, eu tenho alguns procedimentos.
O primeiro é este aqui, ó, esta guia nesse local que vai inserir uma planilha nova, no caso aqui a planilha 4. Para inserir a planilha 5, eu vou mostrar outro procedimento. Na guia de opções inicial, grupo de comandos para célula, no inserir aqui, ó, eu abro e escolho inserir planilha. Ele vai inserir a planilha 5. Tá? Outra maneira para inserir a planilha 6, por exemplo, é pelo teclado, utilizando a tecla Shift e F11. Apareceu aqui então a planilha 6. E por último, com qualquer uma das planilhas, dando um botão direito, escolhendo a opção Inserir. Abre esta janela, onde eu escolho aqui planilha e OK. Ele inseriu para mim a planilha 7. Tá? Para excluir, basta botão direito na planilha e escolher a opção Excluir, ou selecionar a planilha, no grupo de opções para células, excluir planilha. Organizar, renomear e navegar entre as planilhas. Então eu só vou organizar aqui um pouco o ambiente. Então vejam bem, gente, a planilha 5 em relação à planilha 4 está fora de ordem. Para colocar a planilha 5 aqui na posição correta, você clica na planilha e segura com o botão do mouse e arrasta para o local correto. Qualquer planilha eu posso fazer este movimento. Renomear. Clicando na planilha 3 eu tenho um gráfico, mas aqui está a planilha 3. Então eu posso dar um botão direito e escolher aqui, ó, esta opção Renomear. Tá? Aí você digita o nome que você deseja, clica na planilha ou dá um Enter. Tá ok? Eu vou acrescentar aqui algumas planilhas a mais. E aqui na barra de rolagem, nesse botão, eu vou ampliá-la. Tá? Vou clicar na planilha 2. A barra de rolagem serve então para navegar dentro da planilha. Ó. Como vocês podem observar, ó, ela está girando as colunas aqui, movimentando lateralmente. Na barra de rolagem vertical, eu tenho um movimento vertical, então navegando entre as linhas. E aqui neste local, então, eu tenho uma navegação dentro das guias das planilhas. Eu posso ir uma à direita e à esquerda, ou ir até o final à direita ou até o final à esquerda. Esses recursos todos mostram o quanto o Excel é flexível em relação ao seu ambiente de trabalho. A apresentação e o visual dos documentos elaborados por nós revelam como somos organizados e claros. Agora vamos corrigir erros de digitação, formatar números e copiar conteúdos para outros lugares na mesma planilha. Eu vou mostrar para vocês como é simples o uso da planilha quando eu quero digitar valores, né? Então eu clico numa célula, num determinado local e começo lá a digitar, por exemplo, nome do aluno. Se eu teclar no teclado a tecla Tab, ele vai para o lado. Eu poderia colocar aqui o nome de uma outra coluna. Vou colocar aqui idade, Tab, ele vai para o lado, né? Então ele faz esse movimento, né, lateral. Depois de idade eu vou colocar aqui série. Se eu pressiono Enter, ele vai para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, André da Silva. Tab, idade 12. Tab, série 8ª. Enter. Perceberam que quando eu dou Enter, ele identificou o início da linha onde eu havia começado a digitar. Tá ok? Deixa eu arrumar aqui só um minutinho a largura da coluna, né? Arrastando. Vamos lá. Bom, eu vou continuar digitando aqui um outro André, por exemplo. André. Olha só que interessante. Quando eu digitei mesmos caracteres da linha de cima, ele sugeriu a mesma palavra. Se fosse, basta dar um Enter. Tá? Se não for, basta eu ignorar e continuar digitando. Para nós corrigirmos erros de digitação na planilha, é muito simples. Primeira forma, eu clico sobre a célula que contém o erro, venho aqui até a barra de fórmulas, dou um clique dentro da barra de fórmulas
e pelo teclado com as setinhas eu vou até o local do erro. Utilizando backspace, que apaga à esquerda, ou delete, que apaga à direita, se necessário, né? E na sequência digito e dou um Enter, corrigindo. Outra maneira é eu vir no local e dar um clique duplo, assim, ó. Ele abre a célula para edição. Com as setinhas vou até o local e digito, né, corrijo e dou um Enter. Outra maneira pelo teclado é com a tecla F2. Eu estou no local errado, dou um F2, ele abre também para edição, vou até o local, corrijo e dou um Enter. Ok, essas correções nós podemos fazer de outra maneira. Então eu tenho aqui na planilha 3 as mesmas palavras. Você vem aqui, ó. Após digitar todo o conteúdo da sua planilha, você vem neste local aqui, na guia revisão, no grupo de comandos para revisão de texto. Você tem este botão, ó, verificar ortografia, que pode ser acionado, como você observa abaixo, pelo F7 do teclado. Clicando, ele vai percorrer a planilha procurando palavras erradas. Aqui está a confirmação do seu dicionário Português Brasil. Aqui está a confirmação da palavra errada. E aqui sugestões possíveis para você utilizar. Então a palavra correta está aqui, ó, combustível. Eu clico nela e em alterar. A verificação ortográfica está concluída. Por quê? Porque provavelmente a palavra carro e peu estão registradas no dicionário. Aí você tem que clicar e corrigir manualmente, como nós aprendemos anteriormente. Vamos inserir alguns números na nossa planilha. Números em gerais é só você digitar, tá? Os chamados números inteiros. Dinheiro existe duas maneiras. Ou você digita o símbolo da moeda local, ou você digita somente o número, seleciona a célula aqui, vem no grupo de opções, grupo de comandos para número, nesse local aqui para opções de número, abre e escolhe moeda. Ele vai padronizar. As datas, normalmente, você digita ela já no formato correto. Tá? O sistema já reconhece como data. Porcentagem, então eu vou digitar aqui eu mesmo, perceba que eu digitei o valor e o símbolo de porcentagem, ou eu divido por 100 o valor e coloco, né, 0,33. Na guia de opções para números eu escolho porcentagem, ele multiplica por 100. Para eliminar as casas decimais, venho aqui logo abaixo, nesse local aqui, e diminuo as casas decimais. Opções para copiar conteúdos de um local para outro. Primeira, seleciono o conteúdo desejado, no caso aqui pêssego. Pelo teclado, Ctrl mais a letra C. Clico num determinado região, Ctrl V. Ele copia daqui para cá. Enquanto ele estiver desta forma, como nós podemos ver aqui, eu posso continuar dando Ctrl V. Se eu pressionar ESC, ele abandona a seleção de cópia. Tá ok? Outro procedimento é, vou pegar aqui laranja, quero copiar. Seleciono e venho aqui no grupo de comandos para transferência, o copiar, abaixo da tesourinha. Copio, clico num outro local e colar aqui, ó, bem grande. Ele vai colar daqui para cá. Mesmo procedimento, dou ESC, ele abandona. Por fim, eu posso arrastar também. Eu vou pegar aqui quantidade, bem no contorno de quantidade, com o botão direito eu arrasto para um outro local. Ele abre estas opções quando eu solto o ponteiro do mouse, possibilitando eu copiar o conteúdo. Todo esse procedimento pode ser feito entre planilhas também. Então vimos aqui maneiras de corrigir os textos, a verificação ortográfica para auxiliar nas palavras do seu idioma, para que você não entregue um documento errado na mão do cliente, por exemplo.
Manipulando as linhas, as colunas e as células de suas tabelas, você pode corrigir os erros de digitação de maneira bem simples. Vamos aprender como inserir e excluir linhas, colunas, células e um conjunto de células. Observando o nosso exemplo, a relação de compra para uma verdureira, percebemos aqui que o registro de número 4A está fora. Digamos que eu tenha errado na digitação e queira inserir a linha para inserir esse registro. Então eu clico na linha que vai ficar abaixo, seleciono, vou aqui no grupo de opções para células, no inserir, abro, inserir linhas na planilha. Então agora eu posso clicar e digitar o registro. Para excluir, basta executar o mesmo procedimento de seleção. Vou no grupo de opções para células aqui e abaixo do inserir o excluir. Como vemos, abro e excluir linha. O procedimento para a coluna é parecido. Digamos que eu queira aqui na minha relação de compra incluir aqui antes de quantidade, bem nesse local aqui, a data da colheita. Então, eu seleciono a coluna que vai ficar à direita da nova. Vou no grupo de comandos para a célula, no inserir, e escolho inserir coluna na planilha. Então, percebo que agora eu posso colocar aqui data da colheita. Enter. E posso digitar os valores. Para excluir, seleciono a coluna que eu desejo excluir, vou no grupo de opções de comandos para a célula, no excluir e excluir coluna. Melhorando o visual do meu exemplo, eu quero então inserir aqui, bem no meio aqui, desse conjunto de letras, o B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar aqui para o lado essas três letras, esses dois A's e esse B. Então, eu venho aqui no grupo de comandos para a célula, no inserir, inserir célula. Nessa caixa de diálogo para deslocamento, eu vou escolher aqui o deslocar para a direita. Ele vai movimentar as células aqui para a direita. Perceberam? Movimentou aqui para a direita e incluiu. Vou digitar o meu B ali no meio, então. Para excluir, eu seleciono. Vou no grupo de opções para a célula, excluir e excluir célula. O meu deslocamento agora é contrário, para a esquerda. Ok. Vendo agora mais opções de inserção de células, eu quero inserir aqui um conjunto de células. Um conjunto de células para me poder digitar aqui no meio uma linha de Bs. Então, eu selecionei essas células e vou fazer um movimento contrário ao anterior. Venho no grupo de comandos para a célula, inserir células. Agora eu vou deslocar aqui para baixo. Olha só o que ocorre. Ok? Então, ele deslocou aquele conjunto de células, todas elas para baixo, permitindo digitar aqui os meus Bs. B minúsculo para diferenciar. Para excluir, procedimento, seleciona, grupo de comandos para a célula, excluir, excluir células. Deslocamento para cima, deslocamento contrário. Aperfeiçoamos então nosso conhecimento de Excel com esses conteúdos e vimos a importância do inserir, do excluir, muito utilizado quando nós temos uma planilha de produtos, por exemplo, e queremos ampliar a inserção das informações. Okay? Então, garanto que vai ser muito útil para vocês esse conhecimento. Abraços! Sempre estamos criando pequenas listas no decorrer do nosso dia a dia, como essas que vocês podem ver aqui na planilha. Vamos aprender agora como as listas funcionam em uma planilha do Excel. Vamos ver tudo sobre elas, usá-las, criá-las e alterá-las. No Excel podemos trabalhar dois tipos de listas bem definidas. Um tipo de lista
esta semelhante à de frutas que nós vemos aqui e a da padaria, por exemplo, né? Onde nós temos os itens da lista, são itens que não são definidos. Podem entrar qualquer produto de padaria, assim como nas frutas aqui pode entrar qualquer fruta na sequência. Já abaixo aqui nós temos 3 tipos de listas muito utilizados. Uma é uma lista numérica. Perceba que os números não mudam, são sempre os mesmos. Depois do 12 eu sei que vem o 13º. Os meses do ano, muito utilizado no Excel, então é uma lista definida. Depois do janeiro não vem outro mês senão o fevereiro. Assim como os dias da semana. É nesse tipo de lista que nós vamos trabalhar. Então, como eu utilizo as listas? De um intervalo, eu vou pegar e vou digitar os 2 primeiros valores. Tá? Seleciono e neste cantinho eu clico seguro e puxo. Ele faz a sequência. Eu posso colocar também 2 valores de um intervalo. Então, por exemplo, 2 e 4, ele tem um espaço entre eles de 2. Olha só, 2, 4, 6. Então, ele faz uma sequência. Posso pegar valores também intermediários, lá no meio, tá? Da numeração, ele executa. Posso também acrescentar textos, tá? Como aqui, ó, carro 1, carro 2, selecionando e puxando, tá? Os meses aqui eu posso colocar por extenso, ó, janeiro, fevereiro, que ele vai reconhecer também, tá? Então deixa eu selecionar aqui, executar, ó. Perfeito. Além desses modelos. Lembrando que quando ele chega ao final, ele repete a série. Vamos criar então uma listagem aqui do alfabeto A, B, seguindo o que nós já vimos. Seleciono as duas e vou... Opa, não ocorreu a listagem. Ele não fez a sequência como nós temos aqui do lado. Por quê? Porque não está pré-definido essa lista no Excel. Eu vou criar então essa lista no Excel. No menu Arquivo, no item Opções, aqui em Avançado, com a barra de rolagem lá embaixo, bem encostadinho, eu vou no botão Editar Lista Personalizada. Clico, vejo as listas pré-definidas atuais. Como eu já tenho a sequência do alfabeto na planilha, eu vou selecionar através desse local aqui. Ó. Eu vou lá, vou selecionar os valores da minha lista, retorno através desse botão e clico no botão Importar. Ele faz a entrada e acrescenta já a listagem. Vou dar um OK, OK novamente, e vou fazer o meu teste. A e B. Será que vai funcionar agora, pessoal? Agora foi diferente, ele fez a sequência. Ok, alterando e inserindo uma lista pequena. Então, retornando lá no menu Arquivo, no item Opções, Avançado, indo até embaixo e pegando Editar Listas Personalizadas, então você nota o seguinte, na minha lista aqui de listas personalizadas, quando eu clico nas padrões do Excel, os botões de adicionar e excluir estão desabilitados. Na minha lista que eu criei, ele tem o adicionar e o excluir. No meu caso, ó, eu vou excluir esta, vou confirmar e vou acrescentar uma outra. Por exemplo, aqui, uma lista de times. Tá? Flamengo, Vasco e Fluminense. Tá? Aí eu clico em adicionar. Então é assim que eu faço a manutenção das minhas listas, dando OK. Ok, vamos ver se vai funcionar. Então aqui, vamos digitar lá Flamengo e Vasco. Lembrando que eu tenho que digitar exatamente como eu as cadastrei. Legal, então está funcionando, né? Então, quando acaba uma sequência, ele inicia outra. Esses são os recursos para trabalharmos com listas, onde você pode incluir uma certa informação com muita facilidade, basta você cadastrar.
Quando estamos apresentando uma proposta a um cliente, é comum usarmos tabelas e gráficos com valores que mostram que o seu produto vale a pena. Assim sendo, quando você exibe a sua planilha, da melhor forma, você ganha o cliente pela clareza das informações. Vamos estudar então as formas de exibição do Excel, exibindo e ocultando linhas de grade, os títulos das linhas e das colunas, dividir a planilha e congelar os painéis. No exemplo que nós temos aqui, para entendermos o que é linha de grade, nós temos a relação de compra, a tabela, copiada duas vezes. Na cópia de cima, nós temos um contorno, uma linha preta, que define os limites da célula, essa linha chamada de borda. Na parte de baixo, nós temos aqui uma linha, um cinza mais claro, mais fraquinha, que também divide as células, mas que não dá uma definição mais exata. Inclusive, ela se estende para toda a planilha. Esta é a linha de grade. Se você vier na guia Exibição, no grupo de comandos Mostrar, você tem aqui a opção linha de grade marcada. Você clica, desmarca, ele vai ocultar a linha de grade. Perceba que se eu fosse digitar assim ia ser mais difícil. Retornando ali e habilitando, ela volta a aparecer, o que é a maneira mais correta de você utilizar. Os títulos de colunas, que são as letras do alfabeto, e os títulos de linha, são muito utilizados no Excel. Vou dar um exemplo aqui. Se eu digitar o sinal de igual e fazer uma referência para limão, qual é a coluna? Coluna C. Qual é a linha? A linha é 10. Então, igual, eu quero alguma coisa igual ao C, coluna C, linha 10. Limão. Então, é uma referência muito utilizada no Excel. Mas eu posso ocultar esses títulos se não estiver usando. Como que eu faço isso? Na guia Exibição, no grupo de comandos para mostrar aqui, na opção Títulos. Selecionado ele está mostrando, como nós visualizamos, desmarcando ele oculta. Ó. Perceberam? Se eu selecionar novamente, ele vai reexibir. Os modos de exibição da planilha eles podem facilitar o nosso trabalho durante a confecção da minha tabela, ou quando eu estou diante de um cliente, por exemplo, mostrando as minhas informações. Os modos de exibição da planilha no modo geral, eles estão aqui, ó, guia exibição, neste grupo de comandos aqui, ó, modos de exibição da pasta de trabalho. Então eu tenho aqui o modo normal, que é quando a gente abre a planilha, o Excel. Layout da página, então eu posso selecionar, como vocês viram a mudança aqui, ele coloca como se fosse um Word. Eu tenho o visual da página, o limite das margens aqui. Visualizando quebra de página, né, ele normalmente dá essa opção aqui, onde eu visualizo o limite da página 1 para o limite da página 2. Eu tenho o modo tela inteira, né? Ele faz um full screen. Para sair da tela inteira, eu dou no teclado a tecla ESC. E por último, o modo de exibição personalizado, né? Onde você tem um modo pré-cadastrado ou adicionar, ele vai aqui algumas opções. Você pode dar um nome, salvar e selecionar. Então toda vez que tu retornar lá, tu tem esses modos de exibição para você visualizar na sua planilha. Então agora, utilizando esse modelo, nós vamos ver como funciona o dividir janela. Tá? Eu vou selecionar a linha 4. Na guia Exibição e no grupo de comandos para a janela, eu vou utilizar a opção Dividir. Olha só o que acontece. Ele faz uma divisão aqui no meio, criando duas janelas. Se eu movimentar a janela de cima, ó, eu percebo o conteúdo. Tá? Não é uma cópia. É a mesma, só que vista em duas janelas. Esse recurso é muito útil. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Quando eu quero comparar, no caso de uma planilha muito grande, tipo o primeiro valor com o último valor. Ó, então eu tenho o último valor bem ao lado do primeiro valor. Então, uma das aplicações do dividir.
Para retirar a divisão, basta voltar naquele local, janela e dividir e dar um clique. Ele retira a divisão. O congelar painéis é um recurso muito interessante. Vamos ver como funciona. Clicando aqui na linha, selecionando uma linha, ele vai congelar acima desta linha. Então, ele vai deixar fixo aqui o código e o título geral. Então, eu venho na guia exibição, grupo de comando janela, congelar painéis. Abro, congelo. Olha só então o que ocorreu, movimentando as minhas linhas, ó, eu posso ler limão muito facilmente. Eu sei que limão, nome do produto, a data da colheita e os valores. Para remover, retorno lá onde tem janela, opções para janela, congelar painéis, descongelar. O mesmo ocorre com a coluna, seleciona com à esquerda será congelado. Congelar painéis, congelar. Então no meu movimento lateral, eu posso comparar o produto com a quantidade pelo código. Para remover, mesmo procedimento, no grupo de comandos para a janela, descongelar. Nós vimos que tem aqui ainda as opções congelar linha superior, ele vai congelar exatamente a linha superior e a primeira coluna. Tá? Para remover, basta o mesmo procedimento, remover. É muito importante que você tenha o domínio dos modos de exibição da sua planilha e dos recursos que você vai exibir, tipo barra de títulos, linha de grade, dividir ou congelar painéis, porque isso facilita e vai fazer com que você tenha uma precisão na hora de você montar o seu trabalho, evitando erros. A compreensão dos valores de uma proposta comercial é fundamental para um negócio. Portanto, uma célula aqui no Excel ela pode ser formatada para mudar o modo como os valores são exibidos. A formatação numérica padroniza as casas decimais, inclui o símbolo de moeda, mostra o ponto de milhares. Vamos ver como tudo isso funciona aqui no Excel. Observe o visual desses números que oferece uma certa dificuldade para nós compreendermos. Então, eu vou selecionar. Aqui, no grupo de comandos para número, nesses 3 comandos aqui, eu vou fazer uma padronização direta. Primeiro, separador de milhares. Então, vocês podem observar aqui, ó, nesse local ali, que ele incluiu um pontinho do milhar. 999, 1000, ele coloca o pontinho. Os outros 2 botões aqui, eles aumentam as casas decimais após a vírgula ou diminuem. Tá? Você também pode padronizar o número desta maneira. Outra forma de trabalhar é clicando ou aqui nesse local e pegando mais formatos, ou aqui nesse cantinho, abrindo a caixa de diálogo de formatação de números. Né? Formatar célula para número. E aonde diz aqui número, né? Então eu escolho aqui essas opções. Então eu tenho aqui ó, o separador de milhar, as casas decimais e o formato para número negativo. No meu caso aqui eu vou colocar o número negativo em vermelho. Dou um OK e ele padronizou os meus números. Na prática agora nós vamos trabalhar então o formato moeda e contábil. Com essa lista aqui eu vou formatar o estilo moeda. Então eu seleciono os valores. No grupo de opções para número, abro aqui a lista de opções e escolho moeda. Tá? Então clicando fora eu tenho uma padronização para a moeda. O detalhe, a observação é aqui no símbolo do cifrão que ele está próximo aos valores, mas é um estilo de moeda. Para o estilo contábil, eu vou selecionar esses valores no grupo de opções para número, abrindo a caixa de seleção de opções, contábil. Né? Então, o principal aqui, contábil e moeda, a diferença, os símbolos ficam alinhados à esquerda. Tá ok? Selecionando aqui também o valor aqui os valores para moeda, eu vou aqui em número, nessa setinha no canto e abro a caixa de diálogo para formatação de número. E nas opções de moeda eu tenho aqui, como nós vimos no anterior, casas decimais, o símbolo da moeda e o valor para negrito, para valor negativo. Escolho, dou um OK. Então, tive mais opções para padronizar principalmente aqui os números negativos. No contábil, vamos ver as opções também lá naquele local, número, neste cantinho aqui, caixa contábil, ó,
pouquinho a menos opções, não tenho as opções para números negativos. O símbolo, casas decimais, dou um OK, pronto. Quando digitamos datas e horas no Excel, o Excel já reconhece como tais. As datas basta usarmos as barras e as horas os dois pontos. As opções de datas são as seguintes. Quando eu venho aqui no grupo de comandos para número, nas opções, eu tenho aqui a data completa. Clicando duas vezes aqui na largura da coluna, eu visualizo a data completa. Tá? Aqui no grupo de opções, né, vou voltar para a data abreviada, então ele visualiza para mim. Outra maneira, outras opções de data é aqui no mais opções de formatação para número. Clicando neste local, data. Então eu tenho aqui outras opções de formatação da data. Então, por exemplo, aqui data abreviada com um mês numérico ou data abreviada com um mês por extenso, como nós vemos aqui. Eu vou dar um OK, ele vai fazer a padronização. Para a hora, nós temos as mesmas opções, né? Então vou clicar aqui nesse cantinho, abrindo a formatação de número, hora. Então eu tenho aqui os visuais para hora. Então, hora, minuto, segundo, hora, minuto, segundo, com o PM, que significa pós-meridian, do latim, significa após o meio-dia. Dou um OK, fica as datas e as horas configuradas. Então agora vamos trabalhar as porcentagens e as frações. Então se eu quiser, eu posso digitar 20% diretamente. Tá? Outra maneira é eu dividir o valor por 100, então 0,20. Na sequência eu seleciono o valor e posso vir aqui no grupo de opções de comando para número, aqui, este botão. Aí ele vai pôr a porcentagem na célula. E uma outra forma é também dividindo por 100, selecionando a célula, vindo aqui no grupo de opções de comando para número, abrindo, escolhendo esta porcentagem ou vindo aqui em mais formatos. Tá? Clicando em porcentagem, eu tenho aqui o símbolo de porcentagem e quantas casas decimais eu quero. Dou um OK e ele configura. Na fração, funciona assim. Por exemplo, eu tenho 2,5, 2 inteiros e 5 partes. Eu também posso digitar desta forma, mas representar de outra maneira. Então, eu seleciono, venho aqui nas opções para número e aqui, ó, fração. Tá? Então, 2 inteiros, que é a primeira parte, né? Aqui a primeira parte, 2 inteiros e aqui meio. E para terminar, então, 2,5, outra maneira de fazer é seleciona, clica nesse botãozinho e aqui, ó, formatação de número, fração. Tá? Aí ele tem as maneiras de fracionar, em metades, em quartos, em oitavos. Então eu vou colocar em metades e vou dar um OK. Então ele fraciona e faz a visualização do número em fração. Vimos então aqui a formatação do número, algumas opções, e como é o principal elemento de planilhas e de tabelas, então você deve sempre deixar ele com uma boa aparência para uma boa leitura. Os números fazem parte de nossas vidas e são tão importantes nas nossas vidas que todos os nossos negócios dependem deles. No Excel, podemos digitar CEPs, números de telefone, CPF. Todos esses tipos nós podemos formatá-los corretamente para que outras pessoas entendam a aparência visual desses números. Os formatos personalizados servem para dar aparência exata ao valor quando nós queremos digitar na planilha. Por exemplo, eu vou dar aqui código do produto com referência 0045A. Por exemplo, eu tenho um código de produto com esta aparência. Mas eu não quero ficar digitando ref e o A, que é padrão. Eu quero digitar 0045 e dar um Enter. Então, olha só, não saiu no formato.
Então é isso que nós vamos fazer, personalizar um número para que quando eu digite somente o valor, ele já me traga as referências. Estes são os elementos que nós podemos utilizar para a formatação dos valores. Então, a gente vai formatar desta forma e ele vai ser visível desta forma. Tá? Aqui, com este símbolo, a gente formata assim, né? E ele vai ter este resultado final, sem duas casas decimais. O exclamação, então, ele vai alinhar vírgulas uma embaixo da outra, né? Então, essa vírgula estaria bem certinha, embora casas decimais diferentes. Vírgula ela é exibida e o arroba para texto. Nesta outra planilha aqui embaixo, eu tenho a fórmula, as diretrizes de personalização de um formato. Tá? Então, para números positivos, o negativo, essa é a sequência, o zero e textos. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. O número negativo vai ficar vai ficar em azul, ou negativo em vermelho, com duas casas decimais. E quando eu digitar um texto, vai aparecer vendas. Então, eu vou selecionar aqui, ó, copiar. Tá? Vou selecionar uma outra célula e vou lá, número personalizado. E vou colar aquela fórmula lá. Ó. Tá? Então, o número positivo vai ficar azul, vermelho para negativo, casas decimais 2 e vai aparecer a palavra vendas se eu digitar um texto. Vou dar um OK e vou experimentar. 20 é um número positivo, então vai ficar azul. Ah, legal. Menos 10 é negativo, então vai ficar vermelho. Ah, sim. Um número qualquer, 1, vai ficar com 2 zeros. E se eu escrever aqui um texto, vai aparecer com vendas na frente. Então, confirmou a minha personalização. O CEP ele é um número especial no nosso dia a dia. Então, olha só a aparência dele. 89, 237, 781. Então, eu vou digitar o mesmo valor aqui nesta célula. 89, 237, 781. Enter. Perceba que ele não ficou com a aparência de CEP. Ficou um número, simplesmente. Vou apagar, vou deletar. Vou selecionar essa área já delimitada por uma borda aqui. Vou na formatação de número, que é neste local. E na categoria personalizado, neste local aqui, eu vou personalizar um CEP. Então, vou utilizar este símbolo 3 vezes, aspas, ponto, aspas, né? Visualizando aqui que o pontinho. Mais uma vez, os 3 símbolos. Aspas, tracinho, aspas. O aspa tracinho é para um caractere que não seja número. E, novamente, esse símbolo. Eu utilizei somente este símbolo porque ele não exibe zeros. Vou dar um OK. Então, personalizei estas células. Vamos ver aqui. 89, 237, 781. Enter. Oh, OK. Vamos lá. 89. Opa, desculpa. 256, 894. Enter. Perceba que os CEPs estão ficando no formato correto. Utilizando agora o formato especial para telefone, semelhante ao CEP, como nós vimos, olha só aqui, nós temos então o número de telefone. Vou clicar neste local e digitar o número do telefone. Vamos lá, 47 3439 4678. Assim que eu digitaria como praticidade. Vou dar um Enter. Então, não executou o formato. Vou dar um Delete e esta célula somente eu vou formatar. Então, número, formatação personalizada para número, personalizado. Venho nesse local e vou criar então o meu formato. Parênteses, 1, 2, 3 zeros. Né? Então, eu quero mostrar uma sequência de 3 caracteres. Aqui 1, 2, 3, 4 símbolos para números em geral. Aspas, tracinho, aspas. E o mesmo caractere aqui para mais 4 valores. OK? Então agora vou digitar. Como eu gosto de digitar? 47, 3439, 4678. Enter. OK. Personalizei meu telefone agora. O cadastro de pessoas físicas no Brasil ele tem este formato, o famoso CPF. Então, como nós vimos no CEP telefone, vou digitar aqui o valor 125, 125, 458, 958, 23. Enter. Não aparece.
Então, vou selecionar a célula e vou personalizá-la. Número mais opções, categoria personalizada. Então, vamos lá. Então, o CPF, então eu não quero que apareça zeros na frente. Então, eu vou utilizar aqui com este símbolo, né? Aspas, ponto, aspas, mais 3 vezes o símbolo, aspas, ponto, aspas, e mais 3 vezes o símbolo. Agora vem aspas, traço, né? Aspas. E agora eu posso finalizar com 2 zeros, né? Não tem problema. Vou dar um OK. E agora eu vou digitar o meu CPF. Em vez de 125, eu vou digitar só 25. 25, 458, 958, 23. Enter. Ah, legal. Percebo que na frente aqui do 25, ele não acrescentou um zero. Se eu voltar lá e colocar o 1, né? Dar um Enter, então ele fica padrão de CPF. Nesse exemplo aqui, eu quero que vocês entendam o número científico. Então, 8.000, aqui ele está escrito cientificamente. Esta notação científica está explicada aqui. O que é esta notação? Significa o 8 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes por causa do milhar aqui, que é 3 zeros na potência de 10. Então, 3 expoente. Aqui tem a explicação mais próxima da matemática que nós conhecemos. 10 na 3, que daria 1.000. 1.000 vezes 8, 8.000. Então, esta aqui é a notação científica. Tá ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 500, ele tem 2 zeros, então vai ficar 5 vezes 10 na 2. Tá? Então, vamos colocar o 500 aqui no lado também. Vamos retornar. Formatação do número. Número científico, né, com 2 casas decimais. Né, esse 2 aqui são 2 casas decimais. Ok. Então, como eu havia falado para vocês, 2, que é o expoente, de 500, que só tem 2 zeros. O último número especial que veremos é o CNPJ, muito utilizado no mundo comercial, né, das empresas, né, é o registro empresarial. Então, né, aqui nós temos o padrão, né, tão conhecido, 1000 ao contrário, o dígito verificador e o número. Perceba aqui que o 25 ele só tem 2 casas decimais. Eu fiz aqui um gabarito, onde que eu uso este símbolo, né, na parte de trás, e na frente com zeros ele vai mostrar, então, no caso do 25, ele vai mostrar um zero aqui a mais na frente. Então eu vou selecionar esse gabarito aqui, né? Vou selecionar neste local, Ctrl C, e vou aplicar lá na formatação aqui, nesse local. Até vou colocar uma borda de contorno aqui, né? Só para mim confirmar o local. Então vou formatação mais formatação de números, categoria personalizado, porque eu quero um CNPJ personalizado, e vou colar o meu gabarito. E vou dar um OK. Tá? Então agora eu vou digitar o mesmo número, 25, 265, 254, 1000 ao contrário, 23.000, 25. Enter. Ah, legal. Olha só o detalhe do zero na frente. Falando em termos de negócios, né, nas empresas e comércio, com esses recursos, né, que nós vimos aqui, né, as formas de personalizar CEPs, telefones, CPFs, número científico e o CNPJ de um modo geral, então você pode elaborar os seus documentos assim profissionalmente muito bem elaborados, muito bem definidos. E os números, esses valores vão ficar muito claros no seu documento. Tá ok?